Durante longos 11 dias, aquele documento misterioso permaneceu intocado sobre a mesa de madeira escura, como se carregasse uma ameaça invisível. Relatos de bastidores revelam que um cardeal chorou copiosamente ao ler os termos finais, enquanto outro simplesmente abandonou a sala de reuniões em absoluto silêncio. Foi na manhã fria de 29 de maio de 2026 que o Papa Leão XIV tomou a caneta para reescrever uma regra que vinha, em segredo, fragmentando a Igreja há décadas. Hoje, você e eu vamos desvendar o que realmente aconteceu por trás daqueles muros intransponíveis. Tudo começou com uma ligação urgente, às 6h47 da manhã. O arcebispo Lorenzo Fattori tinha acabado de concluir suas preces matinais quando o telefone tocou. Era a central do Vaticano e ele atendeu sem hesitar. Do outro lado da linha, uma voz fria e cirúrgica se fez ouvir, pertencente a ninguém menos que o prefeito do dicastério para o culto divino, o cardeal Arthur Roche. A mensagem era direta. O Santo Padre exigia o arquivo completo sobre a liturgia, cada folha disponível, ainda hoje. Fattori nem sequer cogitou questionar o motivo. Sua longa trajetória nos corredores do poder romano lhe ensinara que, quando Leão XIV ordenava algo, o porquê não importava. A única prioridade era a velocidade da entrega. Assim que desligou, ele atravessou a sala e abriu o terceiro armário à esquerda. O dossiê era espesso, repleto de segredos. Se você quer continuar acompanhando esta investigação profunda e misteriosa, inscreva-se agora no canal e deixe seu comentário abaixo. Aquelas páginas vinham se acumulando há meses, mais precisamente desde o consistório de janeiro, quando Leão XIV passara 3 dias debatendo com os cardeais e manteve um silêncio absoluto sobre a liturgia. A ala conservadora percebeu o recado imediatamente. Entre as denúncias, havia uma carta de 11 páginas vinda de Munique, detalhando 93 abusos graves. Outro alerta vinha de um bispo de Wisconsin, repassando o desabafo de uma mãe de 4 filhos, chocada ao ver o padre pular o Cordeiro de Deus na primeira comunhão do sobrinho, convidar 3 leigos para improvisar a homilia e, na consagração, alterar as palavras sagradas por conta própria. Na carta, a mulher confessava sua angústia ao escrever que não sabia se a comunhão do garoto tinha validade espiritual, nem como explicar aquilo à própria irmã. O documento desesperado havia chegado às mãos de Fattori 3 semanas antes, enviado pelo dicastério para os bispos, e ele o marcou com uma fita adesiva vermelha. No total, aquele arquivo já acumulava 64 fitas semelhantes, quando o cardeal Roche entrou no escritório, pontualmente às 7h15 da manhã. Sem se sentar, ele permaneceu de pé junto à janela, de braços cruzados, analisando o resumo da situação. Diante da pergunta sobre a extensão do problema, Fattori revelou que eram 22 nações com casos confirmados, embora o número real fosse muito maior, devido ao silêncio cúmplice. As correspondências pastorais da América do Sul tiraram o sono do sumo pontífice na noite anterior. 3 bispos de nações distintas descreviam um cenário idêntico e alarmante. Sacerdotes que alteravam as orações eucarísticas há tanto tempo que já haviam esquecido completamente
as palavras oficiais do rito aprovado. Fattori ouvia em silêncio absoluto. O cardeal Roche enfatizou que o Papa examinara os papéis durante a madrugada. Um detalhe que revelava a urgência da crise. Antes de ligar às 10h30 da noite, com uma única indagação. Há quanto tempo essa desordem acontecia? A verdade histórica por trás disso era complexa e remontava aos anos posteriores ao Concílio Vaticano II. Embora as diretrizes originais fossem totalmente claras. A grande constituição litúrgica do concílio, chamada de Sacrosanctum Concilium, havia estabelecido com clareza cristalina, ainda em 1963, que absolutamente ninguém, nem mesmo um sacerdote, poderia alterar as regras litúrgicas por iniciativa própria. Contudo, em 1980, os desvios tornaram-se tão frequentes que Roma precisou intervir com esclarecimentos. Nos anos 2000, a situação saiu do controle, exigindo uma investigação profunda da Congregação para o Culto Divino, que resultou, em 2004, em um decreto severo, classificando essas alterações como uma prática reprovável, que deveria acabar imediatamente. Mas a desobediência persistiu, e agora, 2 décadas depois, o cardeal Roche encarava as fitas vermelhas. Marcada rigorosamente para as 9h da manhã, a audiência crucial com o Papa Leão XIV teve início exato com 3 minutos de atraso. O pontífice aguardava vestindo sua batina branca habitual e ostentando apenas uma cruz peitoral simples de metal, a mesma que o acompanhava desde seus tempos de missão no Peru, sem qualquer adorno de ouro. Diante dele repousavam uma folha impressa, um copo com água e uma caneta esferográfica comum. Ao notar a entrada dos 2 prelados, ele apenas gesticulou para que se sentassem e, em seguida, deslizou o papel sobre a mesa. Era um documento conciso, esquemático e direto, exatamente no estilo objetivo que o líder da igreja preferia para tomar suas decisões mais difíceis. Antes de darmos qualquer passo, exijo clareza absoluta sobre um ponto essencial, declarou o Papa, questionando sobre o destino espiritual da hóstia, quando o sacerdote decide alterar as palavras sagradas da consagração. Roche admitiu que o sacramento poderia perder toda a validade. Se você e eu pararmos para analisar a gravidade dessa revelação, o silêncio que se seguiu na sala ganha uma dimensão assustadora. Leão XIV indagou quantas missas inválidas um padre zeloso poderia ter rezado ao longo de uma década inteira, sob o pretexto de ser acolhedor. Nenhum dos presentes ousou responder, restando apenas a dúvida ansiosa sobre o que os fiéis realmente recebiam naquelas comunhões corrompidas. O silêncio que se instalou naquele aposento não era apenas desconfortável, mas carregado de uma solenidade histórica pesada. Rompendo a quietude, o Papa enfatizou que aquilo ultrapassava as disputas teológicas tradicionais, para se tornar uma crise de fé imediata. Ao segurar a caneta com firmeza, ele ordenou a elaboração de um decreto papal rigoroso, rejeitando qualquer mera recomendação vaga, e fixou o prazo final para a próxima sexta-feira. Com apenas 3 dias para concluir o trabalho, o Comitê Especial de Redação reuniu-se às pressas no 3º andar do Palácio Apostólico. O grupo contava com o olhar técnico de Roche, as anotações de Fattori e o conhecimento do teólogo Aurélio Palmieri. A experiente canonista de Milão, irmã Benedetta Ferrara, que havia conduzido investigações complexas sobre graves desvios litúrgicos em anos recentes,
completava a equipe que dispunha de exatas 72 horas para finalizar o texto. Os primeiros embates teológicos surgiram em menos de 20 minutos de debate intenso. O padre Palmieri insistia que o documento deveria carregar uma abordagem acolhedora e compreensiva, argumentando que a maioria dos sacerdotes agia movida por sincero afeto pastoral e pela formação que receberam em seminários modernos. No entanto, a irmã Ferrara foi categórica ao alertar que o caminho para uma Eucaristia nula costuma estar pavimentado de boas intenções. O silêncio sepulcral dominou a sala de reuniões, enquanto a religiosa prosseguia com seu relato contundente. Ela expôs casos reais, de famílias devastadas, ao descobrir que seus casamentos eram nulos, devido a improvisações verbais dos celebrantes, além do sofrimento de um viúvo incerto, sobre a validade da extrema unção recebida por sua esposa. Para ela, as consequências espirituais dessas transgressões não pertenciam ao campo das ideias abstratas, mas estavam documentadas em seus arquivos oficiais de denúncias. Diante dessa realidade irrefutável, Palmieri recuou, mas alertou que uma punição excessiva geraria rejeição e descaso. Foi quando o cardeal Roche sentenciou que tornariam a regra incontornável. Essa determinação inflexível de tornar as normas impossíveis de ignorar pautou os esforços exaustivos de toda a equipe pelas próximas 72 horas. A redação avançou pela madrugada adentro no dia 26 de maio, gerando o primeiro rascunho completo antes do amanhecer. No dia seguinte, o secretário de Estado, cardeal Parolin, leu o texto com gravidade e telefonou diretamente para o cardeal Roche para expressar apreensão sobre a reação das conferências episcopais mais progressistas, como as da Alemanha e da Bélgica. Roche defendeu a firmeza das medidas, ciente de que os alemães usavam seu processo sinodal para exigir justamente uma maior autonomia e flexibilização litúrgica nas paróquias. O risco político era claro. O documento seria inevitavelmente interpretado como um ataque frontal a esses setores rebeldes. Mas Roche insistia que a medida combatia uma crise doutrinária sistêmica e não grupos específicos. Em um raro gesto de proximidade, ele chamou o interlocutor pelo primeiro nome, Pietro, lembrando que crianças ao redor do globo corriam o risco de ter recebido sacramentos inválidos devido a caprichos clericais. Diante da gravidade desse argumento sacramental, Parolin silenciou, antes de exigir a leitura da versão definitiva antes de ser entregue ao Papa. Sua postura diplomática nata, focada em evitar grandes rupturas bruscas na Igreja, justificava plenamente tal cautela. O envio do rascunho final ocorreu pontualmente às 15 horas daquele mesmo dia, desencadeando uma série de articulações secretas nos bastidores da Cúria Romana. Agindo nas sombras, Parolin fez 2 telefonemas estratégicos extremamente discretos. O primeiro, para o influente cardeal Reinhard Marx, na Alemanha, e o segundo, para Jean-Claude Hollerich, em Luxemburgo, ambos defensores declarados de uma maior flexibilidade litúrgica. Sem pressioná-los diretamente, o diplomata do Vaticano apenas emitiu um alerta claro de que um decreto rigoroso estava para ser publicado. Alarmados,
Os dois líderes se falaram por 40 minutos, resultando em um pedido urgente de audiência com o sumo pontífice. Se analisarmos os bastidores dessa disputa, percebemos que a chegada do cardeal Jean-Claude Hollerich ao Vaticano trazia o peso de uma missão silenciosa. Ele carregava uma pasta sob o braço, vestindo sua batina preta de cardeal, com os frisos vermelhos que indicavam seu alto posto. Hollerich era conhecido como um homem caloroso, de vasta cultura e posições equilibradas. Conhecia Prévost, agora o Papa Leão XIV, há anos, tendo partilhado sínodos, jantares e longas discussões teológicas que atravessavam a noite. Ele não estava ali para brigar, mas para fazê-lo compreender algo crucial. Santo Padre, começou ele, quero falar com franqueza. Os padres que fazem isso não são rebeldes ou dissidentes. O cardeal argumentou que esses clérigos são pastores que, diante de suas paróquias, tomaram decisões difíceis. Algumas foram equivocadas, frutos de erros com boas intenções. Mas um decreto punitivo seria recebido como uma condenação de todo o ministério deles. Leão XIV ouvia com aquela imobilidade absoluta que todos ao seu redor notavam. Ele não se moveu, não fez nenhum gesto mecânico com a cabeça. Apenas absorveu as palavras com profundidade. Eu ouço o que você diz, respondeu o pontífice. E quero que também me ouça. O Papa levantou-se e caminhou até a grande janela. A luz matinal sobre a Praça de São Pedro estava clara e brilhante. Jean-Claude, eu passei anos em Chiclayo. Sei muito bem como é ser um pastor, onde a estrutura institucional da igreja parece distante, como um simples papel ou uma carta fria vinda de Roma, explicou Leão XIV. Compreendo a tentação de fazer adaptações para acolher as pessoas, pois sinto essa mesma tensão a cada semana. Ele se virou de frente para Hollerich e continuou. Mas a missa não é minha para ser alterada. Não é sua nem de nenhum outro sacerdote. Ela pertence ao povo de Deus. Quando um padre decide modificá-la por conta própria, ele centraliza a autoridade sobre o que os fiéis vão receber. E isso é o oposto do verdadeiro cuidado pastoral. Hollerich calou-se. E as famílias que agora duvidam se as comunhões dos seus filhos foram válidas? Onde está o amparo para elas? Um longo silêncio se instalou no gabinete. Vou garantir que o tom do texto final não seja punitivo, asseverou Leão XIV, reforçando que o decreto virá acompanhado de ferramentas de formação e caminhos claros para os padres que precisam aprender os textos litúrgicos aprovados. Não quero envergonhar ninguém, mas esse comportamento precisa acabar de forma inequívoca. Hollerich levantou-se, guardou seus documentos e hesitou antes de abrir a porta. Alguns dirão que isto é um retrocesso e que estamos agindo com rigidez. E alguns realmente dirão isso, assentiu o Papa. Mas estarão errados, pois clareza não significa rigidez. Após a saída do cardeal, a sessão final de redação teve início às 14 horas do dia 28 de maio, reunindo Roche, Fattori, Palmieri, Ferrara e o Monsenhor Franco Cataletti, do setor jurídico. Ao longo de 6 horas intensas, o rascunho enfrentou mais 4 revisões completas. A discussão sobre o tom já havia sido pacificada, mas as especificidades exigiam extrema precisão, pois sabemos que cada palavra inserida em um decreto papal
carrega um imenso peso teológico e jurídico. A equipe não estava apenas elaborando uma mensagem pastoral. Eles estruturavam um instrumento canônico vinculante, capaz de resistir ao escrutínio implacável de juristas em 5 continentes, muitos dos quais buscavam brechas intencionalmente. Palmieri lutou e conseguiu incluir uma introdução de 2 parágrafos, reconhecendo as intenções pastorais por trás dos desvios litúrgicos. Era um trecho honesto, mas de forma alguma brando. O trecho deixava claro que a igreja compreendia as motivações dos sacerdotes e jamais questionava o amor deles por suas comunidades. Contudo, frisava que o afeto não confere licença para adulterar os ritos e que tais práticas deveriam cessar imediatamente. A irmã Ferrara exigiu a listagem detalhada dos abusos que seriam formalmente proibidos, rejeitando qualquer menção vaga. O texto especificou as palavras da consagração, a oração eucarística, o credo, o Agnus Dei, as fórmulas de absolvição, de unção dos enfermos e de matrimônio. Ficou explícito que qualquer alteração mínima tornaria o sacramento ilícito ou inválido. Para fechar as lacunas, o Monsenhor Catalete inseriu uma seção de procedimento de extrema importância. Essa cláusula criava um canal formal para denúncias, permitindo que fiéis relatassem abusos litúrgicos graves e contínuos diretamente ao bispo diocesano. Caso a diocese não tomasse providências no prazo de 60 dias, a queixa subiria diretamente ao dicastério para o culto divino, que seria obrigado a se manifestar. Embora esse fluxo não fosse inteiramente inédito, ele jamais havia sido exposto de forma tão cristalina em uma única diretriz oficial, muito menos sob a autoridade direta de um decreto do Sumo Pontífice. O cardeal Arthur Roche examinou o rascunho final às 20h15 daquela noite. Sozinho em seu escritório, releu cada linha 2 vezes antes de telefonar ao Papa, avisando que o material estava pronto para o envio. O decreto chegou aos aposentos do pontífice precisamente às 20h23. Sentado à sua escrivaninha, sob a luz suave do entardecer romano, enquanto os faróis da Praça de São Pedro brilhavam lá fora, Leão examinou o texto 2 vezes. O Papa realizou apenas 2 pequenas alterações cirúrgicas. No primeiro parágrafo, substituiu a palavra preocupado por entristecido. Na conclusão, trocou obrigado por confiado. Essas sutilezas não são mero adorno. Elas definem o tom teológico do papado. Ele apoiou as folhas sobre a mesa e retirou-se sem assinar. Seguiu sua rotina de orações e a liturgia das horas com o rigor agostiniano que trazia desde a juventude. Seus assessores sabiam que isso não era sinal de indecisão. Na verdade, era o inverso de qualquer hesitação. Tratava-se de um processo para garantir que suas resoluções não fossem fruto de impulsos momentâneos. A decisão amadurecia há meses, através de relatórios marcados com tarjas vermelhas, queixas formais e diálogos discretos com bispos exaustos, sem saber como agir com sacerdotes que alteravam a liturgia há anos e não queriam parar. Assinar o papel era apenas a consumação prática de um longo processo de reflexão. Às 9h02 da manhã de 29 de maio de 2026, o Papa Leão XIV sentou-se à mesa de trabalho, segurou a caneta e firmou o documento intitulado em latim
servati quod accepistes, que significa guardai o que recebestes. Se analisarmos a estrutura desse decreto, notamos a extrema atenção aos detalhes. 47 parágrafos, 12 diretrizes detalhadas e 3 apêndices práticos, com tabelas fáceis para os párocos utilizarem nas paróquias. O cardeal Roche recebeu a notificação às 9h05 da manhã, dando início imediato aos preparativos de publicação do dicastério. A promulgação ocorreria naquela tarde, com distribuição global para dioceses, para a assessoria de imprensa do Vaticano, e de forma inédita, em uma página web pública para livre acesso dos fiéis. Essa transparência foi uma exigência expressa do próprio Papa, que desejava permitir que qualquer pessoa do povo pudesse ler as normas diretamente. Às 15 horas, no horário oficial de Roma, a sala de imprensa da Santa Sé publicou formalmente o documento. Apenas uma hora depois, portais católicos já o destrinchavam em 11 idiomas distintos. E no fim do dia, o assunto dominava as redes sociais com mais de 40 mil compartilhamentos. As reações foram intensas e polarizadas. Em Freiburg, um influente professor de teologia comentou que Roma apenas expressou claramente o óbvio, destacando que o verdadeiro desafio seria a fiscalização. Enquanto isso, um site progressista de Chicago reagiu com descontentamento, alegando que a nova postura parecia um retrocesso autoritário e que a adaptação litúrgica representava o verdadeiro trabalho pastoral. Em fóruns de ala tradicionalista, fiéis celebravam afirmando que esperavam por aquilo há 20 anos, embora demonstrassem ceticismo quanto à real aplicação das medidas pelas paróquias. Na capital paulista, um pároco enviou uma correspondência apreensiva a seu bispo, admitindo que usava uma versão própria da oração eucarística segunda há 3 anos e que não imaginava a gravidade desse ato. Desabafos desse tipo revelavam uma dolorosa faceta pastoral da Igreja. Não se tratava simplesmente de padres insubordinados, mas sim de uma profunda falha de formação teológica, que ao longo de várias gerações nos seminários, promoveu a liberdade litúrgica sem instruir sobre a sacralidade dos textos. Havia também a cumplicidade silenciosa de muitos bispos que preferiam ignorar a situação para evitar o desgaste dos embates locais, permitindo que a liturgia da missa perdesse sua essência universal e se transformasse em mero reflexo da personalidade de cada padre. Prevendo essa reação em cadeia, a Cúria Romana agiu rápido. Menos de 48 horas após a publicação, o Vaticano divulgou um amplo programa de capacitação com duração de 12 meses, voltado à reabilitação litúrgica dos clérigos. Sem qualquer caráter punitivo, a iniciativa funcionava como um curso de formação continuada com suporte em vídeo, material didático e até uma linha telefônica de auxílio direto. Se acompanharmos a coletiva de imprensa realizada pelo cardeal Roche na manhã de 30 de maio, veremos a determinação com que ele se posicionou na bancada da sala de imprensa do Vaticano. Ele exibia total controle e serenidade, quando um correspondente o questionou se o novo decreto representava uma volta à rigidez anterior ao Concílio Vaticano II. O cardeal fitou o jornalista antes de responder firmemente que a Sacrosanctum Concilium, a constituição litúrgica do Concílio Vaticano II, determina de forma cristalina que nenhuma pessoa, mesmo sendo sacerdote, possui autoridade para alterar a liturgia. O texto recém-promulgado não introduziu nada novo,
apenas relembrou o que o Concílio Vaticano II já havia estabelecido. Se há rigidez nesse processo, ela parte do próprio concílio e não de nós. Após essa declaração, o silêncio tomou conta da sala por alguns instantes. Um segundo jornalista questionou qual mensagem aquilo enviava aos teólogos progressistas que defendem a flexibilidade na liturgia. A resposta foi direta. A mensagem é a mesma para todos. A liturgia não é um texto para interpretação individual, mas a oração da igreja. Essa prece pertence ao povo, não ao celebrante. Se um padre altera as palavras da consagração, por qualquer intenção que seja, ele não torna a missa mais pastoral. Ele a torna sua. E não foi para isso que ele foi ordenado. Surgiu então outra pergunta crucial sobre se o Santo Padre havia se pronunciado publicamente sobre o decreto. A resposta foi curta. Ele o assinou. E é assim que ele fala. Um murmúrio correu pela sala. Naquela tarde, um jornalista italiano publicou uma coluna definindo o decreto como o ato de governo litúrgico mais significativo desde a instrução Redemptionis Sacramentum, de 2004. Se investigarmos a fundo, percebemos que esse documento é o mais severo já visto. Não pelas proibições antigas, mas pela obrigatoriedade de resposta das dioceses às denúncias. Em Munique, o cardeal Marx emitiu um breve comunicado. Em suas palavras, o cardeal alemão manifestou profundo respeito pela autoridade do Papa, assumindo o compromisso de aplicar o decreto em sua arquidiocese. Ele expressou o desejo de que os materiais de formação litúrgica fossem consistentes, sem fazer críticas ou ressalvas. Diante dos debates intensos que antecederam a decisão, sua reação foi muito mais dócil do que o esperado. Na Bélgica, Hollerich optou pelo silêncio público, pois já havia dito necessário, em particular ao pontífice. Enquanto a igreja fervilhava nos bastidores, uma fiel, chamada Maria Grazia Conte, de 63 anos, lia o texto em seu telefone, em um pequeno apartamento perto do Vaticano, na noite de 29 de maio de 2026. Durante quase uma década, aquela mulher frequentou as missas de um pároco muito querido e dedicado, que de forma sutil e sem qualquer maldade, acabou personalizando a liturgia. Ela percebia as mudanças, mas não sabia como agir diante delas. Ao ler o decreto 2 vezes, Maria deixou o telefone de lado e relembrou um domingo de março de 2019. Naquele dia, ao observar a consagração, sentiu que faltava algo essencial ali, embora não soubesse explicar o quê. O documento papal não inventou novas palavras para traduzir esse sentimento. A Igreja sempre guardou essas respostas. Alguém apenas as pronunciou, com clareza suficiente para que ela as ouvisse. Foi quando ela enviou uma mensagem curta à filha. Leia isto. Apenas 3 dias após a publicação oficial do decreto, um sacerdote da diocese de Peoria, no Illinois, enviou uma carta de 2 páginas ao seu bispo. Ordenado há 22 anos, ele havia aprendido com um padre mais experiente que modificar certas orações ajudava a criar um vínculo mais forte com os fiéis. Ele seguiu esse conselho desde então, com a melhor das intenções, sem jamais desejar enfraquecer a doutrina. O problema é que ele não compreendia a gravidade de seus atos. Angustiado, ele apresentou 3 questionamentos fundamentais.
ele poderia continuar exercendo o ministério? Suas missas anteriores eram válidas? E a dúvida que lhe tirou o sono por 2 noites. Ele deveria contar isso ao seu rebanho? Preocupado, o bispo encaminhou a correspondência diretamente ao dicastério para o culto divino, onde ela se somou a outras 41 cartas semelhantes, vindas de 12 países diferentes. O Vaticano já havia se preparado para esse impacto. Com uma linha de suporte ativa e o programa de formação estruturado, cada questionamento começou a ser respondido individualmente. Esse é o tipo de trabalho silencioso que as câmeras de televisão nunca vão registrar. Longe das coletivas de imprensa e dos grandes debates teológicos. Trata-se de um canonista em Roma e um sacerdote aflito no Illinois, buscando juntos, por telefone, corrigir mais de 2 décadas de equívocos cometidos de boa-fé. Todas as manhãs, o Papa Leão XIV analisava os resumos desses casos. Em uma daquelas manhãs, contudo, o pontífice exigiu ver uma das cartas originais, em vez de apenas ler os relatórios de sua equipe. Ele analisou detidamente o desabafo enviado pelo padre de Peoria e, após alguns minutos de silêncio reflexivo, escreveu 3 linhas em seu bloco de notas pessoal. Entregou o papel ao seu secretário com uma ordem expressa: faça este recado chegar ao destinatário. Surpreso, o secretário hesitou e perguntou se o envio deveria ser direto, sem passar pelos canais diocesanos tradicionais. O Papa confirmou que sim. Embora o teor da mensagem tenha permanecido em segredo absoluto, o destinatário confidenciaria à irmã, anos depois, que ali compreendeu a verdadeira razão de aquele homem liderar a igreja. Não se tratava de uma divisão entre rigidez e flexibilidade, mas sim da sensibilidade de quem passou a vida inteira no coração das paróquias reais, convivendo com pessoas de verdade e suas dores cotidianas. Ele sabia muito bem que aquele decreto não representava o encerramento de um ciclo, mas o início de uma caminhada. Era o começo de um esforço paciente e indispensável para resgatar aquilo que havia sido esquecido pelo tempo. Um retorno guiado pela clareza e não pela culpa, as palavras que a Igreja sempre confiou aos seus fiéis. Palavras que permanecem inalteráveis, porque o povo de Deus merece receber exatamente a promessa divina que lhe foi garantida. Ao anoitecer, o Papa Leão XIV costumava caminhar pelos jardins do Vaticano. Esse hábito de caminhar ao entardecer vinha desde seus primeiros dias de pontificado. Eram voltas curtas, sem pressa alguma. Uma caminhada meditativa voltada para a reflexão profunda. Na noite de quinta-feira, dia 29 de maio, ele percorria as trilhas sem qualquer companhia. O silêncio reinava nos jardins pontifícios, sob uma luz dourada de fim de tarde. Logo abaixo daquelas imponentes muralhas de pedra, a cidade de Roma seguia seu ritmo caótico habitual, com o ruído característico de um lugar que pulsa há 3 milênios. O Papa parou perto de uma cerca viva baixa e ergueu os olhos para o horizonte, pensando na busca de toda uma vida para compreender qual era, afinal, o verdadeiro propósito da Igreja. Seja nas periferias de Chiclayo, nas salas da Cúria Agostiniana ou nos corredores do dicastério para os bispos, ele acumulou experiências valiosas. Desde o dia 8 de maio de 2025, quando a 4ª votação do conclave revelou seu nome
e calou a Capela Sistina, ele sabia das imensas expectativas externas. Os progressistas clamavam por reformas, os tradicionalistas exigiam ordem e os bispos buscavam mais autonomia. Já os fiéis desejavam algo muito mais profundo e difícil de nomear, que só percebiam quando desaparecia. Ele recordou a carta de uma mãe de 4 filhos, aflita, sem saber se a primeira comunhão do sobrinho havia sido válida. Uma dúvida dolorosa, guardada em silêncio, por não saber a quem recorrer. Você recorre à igreja? Refletiu o Papa, pois essa é a verdadeira missão dela. A igreja não existe para se moldar às conveniências, nem para se fechar em uma rigidez fria, mas para se fazer presente, fiel e guardiã das palavras sagradas destinadas ao seu povo. Ele permaneceu imóvel por mais alguns instantes no jardim silencioso, antes de retornar aos seus aposentos. Na manhã seguinte, 30 de maio, uma multidão se espremia na Praça de São Pedro para a audiência geral semanal. Entre os presentes estava Enzo Castellano, um napolitano de 81 anos, que frequentava a mesma paróquia há meio século. Ele carregava uma angústia profunda, desde que lera sobre o decreto, e quando o pontífice se aproximou, estendeu a mão. Tomado pela urgência do momento, Castellano falou rapidamente em italiano para superar o barulho da multidão. Ele revelou que seu pároco vinha alterando as palavras da liturgia há anos e perguntou o que aquilo significava. O Papa pousou a mão sobre a do idoso e garantiu que ele poderia ir à missa no domingo sem medo, pois o sacerdote agora compreendia o caminho correto e seria fiel. O napolitano piscou e assentiu com os olhos cheios de lágrimas, enquanto o pontífice seguia adiante. Aquele diálogo durou cerca de 12 segundos e passou despercebido pelas câmeras de TV. No entanto, um repórter local que cobria o evento ouviu cada palavra, refletiu sobre o ocorrido durante dias e resolveu escrever a respeito. O jornalista preferiu tratar o episódio não como uma notícia comum, mas como um vislumbre do que realmente está em jogo nessa disputa. Algo que nenhum decreto consegue traduzir em manchetes frias. Se você e eu analisarmos de perto, quando as pessoas debatem ou criticam as reformas na missa católica, elas costumam se perder em termos puramente abstratos, como validade sacramental ou flexibilidade pastoral. Para Enzo Castellano, contudo, nada daquilo era abstrato. Ele pensava em 50 anos de domingos vividos com fé, em um ritual sagrado que acolheu suas maiores dores, alegrias e o peso de uma vida comum. Com lentidão e nítidas imperfeições, os programas de formação começariam a ser aplicados, enfrentando forte resistência de um lado e trazendo alívio de outro. Bispos e padres teriam de lidar com dilemas complexos, enquanto teólogos debateriam cada detalhe permitido. Mas em Roma, na noite de 29 de maio de 2026, o documento com 47 parágrafos, 12 disposições e 3 apêndices já estava assinado e enviado ao mundo para guardar o que foi recebido. Se esta história mexeu com você, inscreva-se no canal, comente o que pensa sobre o Vaticano e nos ajude a continuar trazendo essas investigações. Até a próxima!